mas amo meus avós. E é muito difícil aceitar que não me criaram, embora seja amada por meus avós. Isso pode estar implicando em problemas no meu casamento? Pode, se isso se constitui para você numa dificuldade que você valoriza a tal ponto que você projete no casamento a dificuldade de não ter sido criada pelos pais. Os avós são bons para ser avó. Avô é aquela licenciosidade permitida. Ou seja, dá chocolate, quer tomar banho, toma, não quer, não toma, não quer comer, não come. Tudo, isso é um espaço. Haja vista que a maioria de nós, se não todos, amamos os nossos avós. Então, avô é esse espaço. Agora, quando o avô vai ocupar o espaço de pai e de mãe, aí é a atrapalhação. Porque pai e mãe, sim, não. É ali botando as normativas, as regras. E aí, quando sai para o avô, sai para um espaço interessante, de liberdade concedida, às vezes para além dos limites, mas como é na dimensão do avô, cabe, porque são circunstanciais, são pontuais. Mas o cotidiano está numa liberdade pautada pela responsabilidade. Então, se esses avós que criaram a pessoa, criaram como avós, aí é ruim. Mas se criaram como pais, pais substitutos, deve ter sido muito bom. Mas eu quero dizer que dependendo de quem é que vive a experiência, nada é suficiente. Eu vejo, às vezes, pessoas que são amadas incondicionalmente, mas elas vão buscar motivo. Porque se a gente quiser, que nem advogado sempre encontra um motivo para interpretar a coisa de um jeito e tem razão. Não é verdade? O papel do advogado. Então, quando a gente é muito atrapalhado, a gente arruma um jeito de não qualificar tudo que recebemos. E quando a gente é um espírito que já conseguiu alguma conquista, a gente ressignifica as coisas ruins e vai em frente. Não dá para comparar, mas colocando só como uma referência, o Chico. O Chico apanhou, sofreu, ficou com o bucho todo atrapalhado, garfada daqui, pancada dali, lambeu ferida, e você vê. É lógico, não vamos comparar o Chico. Não é normal. Mas eu só querendo dizer que, mesmo sofrendo uma tragédia, aquele homem era um homem diferente para cima. Então tem espíritos que ressignificam, porque tem muitos valores conquistados. E tem aqueles que precisam passar pela prova da orfandade. É uma prova. E às vezes é uma expiação. Vive a orfandade como uma expiação. Dói. Vive a orfandade. E tem dificuldade de qualificar aquela experiência. Então, se está afetando o acasalamento, pode estar. Avalie. Veja se você não está exigindo do esposo ou da esposa, se você é mulher, o papel da mãe ou do pai que você não teve e que os avós não conseguiram suprir, numa certa medida. Não é de bom tom fazer essa transferência. Porque na cura da criança ferida, e a gente já vai aproveitando aqui para tratar do assunto, nós é que temos que tutelar a nossa criança ferida. Quando a gente alcança a posição da maturidade, seja da adolescência já lá adiante, virando para o adulto, ou o idoso, porque o idoso leva a criança ferida até lá, está para desencarnar e às vezes está com a criança chorando dentro dele. Comportamento infantil. Nós somos aqueles que temos que tutelar a nossa criança interna. Nós não podemos dá-la a ninguém. Nós podemos compartilhar ajuda. Um amigo pode me ajudar a cuidar de mim mesmo. Um terapeuta pode me ajudar a cuidar de mim mesmo. Um religioso pode ajudar a cuidar de mim mesmo. Os bons espíritos podem ajudar a cuidar de mim mesmo. Mas sou eu, porque é intransferível o processo da autocura. Nós não podemos delegar a ninguém. Se a gente se desapropriar, querendo transferir para esposa, terapeuta, médico, padre, dirigente espírita, entrevistador do atendimento fraterno, diálogo, essa responsabilidade, nós perdemos a vibe correta. Nós estamos
mal dirigindo-nos. Não delegue a ninguém a sua vida e o ato de poder transformá-la. É você que vai transformar a sua vida. Se você conseguir encontrar cúmplices, que bom, esposa, companheiro de espírito, um amigo, um familiar, um avô, ou o próprio pai, que às vezes é a mãe, que às vezes ainda está encarnado, que bom, como cúmplices. Aí você reescreve a história como cúmplice, mas você é o ator principal, é o protagonista. Não transfira. A transferência é o adiamento da encrenca. Que é sua, não é do outro. Faz sentido isso? O espiritismo às vezes incomoda, porque a gente não quer esse caminho, a gente quer moleza. Poxa, você vai, como disse uma pessoa no nosso grupo lá, atendendo no Jardim das Alegrias, fumou 30 anos, muito, e estava com o pulmão todo estragado. E ela estava com fazendo uma respirando, com dificuldade, internava, saía. Ela foi lá e eu estou atendendo, no final do atendimento ela disse assim, não, doutor, eu já decidi, eu vou deixar na mão de Deus, Deus é que vai me curar. Ela fuma 30 anos e Deus que se fume para curar ela, entendeu? Nós temos essa mania. A gente quer que a solução venha de fora. E o Espiritismo nos ensina que não, e a gente tem que pegar, e a gente que tem que se transformar, de que é inalienável, intransferível. A autonomia é nossa, nós temos que nos autogerir, nós somos responsáveis pela nossa própria vida, evocando Jesus em cada um segundo as suas obras. Faz sentido isso, né? Incomoda um pouco, mas é o caminho do caminho mesmo, né? O que fazer quando ninguém em sua família gosta de você? Você escolheu as melhores. Quando está todo mundo errado, eu estou certo, alguma coisa está errada. Então eu sugeriria que a gente pudesse escutar essa família que não gosta da gente. Ela tem alguma coisa a nos ensinar com esse sistema de rejeição. Nós estamos fazendo um jogo de validação desse circuito vicioso de ser desamado. E fazemos o jogo do desamor. A gente observa muito isso na periferia. A experiência que temos na periferia é sempre assim. Ou na rua, as crianças de rua, as meninas de rua. Elas, como são massacradas por tudo e por todos, é difícil ela encontrar uma referência de afeto. Então, se você se aproxima, ela trata você despotamente, selvagemente, agride você, xinga você. Então você tem que fazer um caminho de 2.000 milhas para poder que ele conheça a outra face. Senão você não dobra. Eu vou contar uma experiência desse tipo. Eu fazia evangelização na periferia, na época, e estava eu e uma pessoa que trabalhava com horta, e a gente usava a horta para poder tratar as crianças. Na periferia, e a forma de evangelizar era pela atividade. Não era assim, conteúdo, é atividade, você traz o conteúdo, vai refletindo. Então ela entrou no espaço da horta, ela viu o que eu vi, que eu era o evangelizador dela. Aquele horário já não podia mais entrar. Ela entrou me olhando e vendo que eu estava olhando. Aí eu não disse nada. Ela foi no tomateiro, começou a mexer no tomate. Eu olhei, mas não falei nada. Ela viu o que eu vi. Como eu não falei nada, ela arrancou o tomate verde. E eu olhando. E ela me olhando. Como eu não falei nada, ela começou a comer o tomate verde, mordendo o tomate verde. Como eu não falei nada, ela jogou o tomate verde. Vocês entenderam? É como se ela dissesse, me olhe, me veja. Então eu estava vendo, o que é que ela queria? Ela queria que eu acordasse, chamasse atenção. Porque a forma dele se relacionar é a forma perversa sempre da agressividade. É sempre chamar atenção, brigar. Não tem uma outra forma.
aprender uma outra forma. Então eles evocam a forma como são tratados nas famílias. Então quando eles começam a ser abordados de uma forma diferente, eles começam a ficar sensíveis, mas não inicialmente. Inicialmente eles reagem, tentam evocar um tipo de relação familiar com as quais eles estão familiarizados. Quando não conseguem, aí eles desmontam. Aí eles cedem e começam a ceder para um outro tipo de olhar, porque eles não são amados por ninguém. Não é que as pessoas não gostem dele, é que as pessoas estão tão sofridas e é só não tapa. É só uma agressividade. Veja, uma das crianças mais difíceis que nós tínhamos no Vinha de Luz, que era uma outra instituição que a gente trabalhava, era preto, branco, ele empurrou do segundo andar. Uma casa empurrou, o garoto lá. É preto, empurrou. Então, era natural que aquele garoto fosse um dos piores garotos. Se a mãe fazia isso com o filho, empurrava de cima o garoto lá, caindo lá embaixo. Essa era a forma de educar, para que a criança não discutisse com ela, porque estava em posição antagônica. Ela empurrou o garoto lá de cima. Ela não ama, mas ela ama desamada que ela está. Então, o que ela dá é aquilo. Então, quando você rompe isso, dizia o Espírito, certa feita para nós, às vezes, a única janela com que esses espíritos possam ver Deus é quando está na instituição, sendo tratados pelos evangelizadores. Porque trata com dignidade, acolhe, diz os não, mas diz os sims, faz um toque de afetuosidade, oferece o alimento, mas não só o alimento, sentam junto, comem junto, perguntam, traçam elogios, cuidam às vezes de um detalhe do corpo, coisas que os pais que estão esmagados pela miséria não têm, nem como, eles não aprenderam. Eu estava dizendo ainda ontem a respeito de uma criança que eu estava atendendo. Estávamos lá com o laptop, eu colocando a data do nascimento, e a minha secretária botava no dado do jardim e colocava a data do nascimento. E aí eu perguntava sempre, criando um ambiente de contato, do vínculo, né? E eu perguntei, como é o seu nome? Mundico. Não era Raimundo, era Mundico. Aí eu olhei no nome dele e falei assim, que data você nasceu? Era o Mundico, tinha mais ou menos 6 anos, e a mãe. Quando você nasceu? Aí eu olhei, a data do nascimento era aquele dia. Ele tinha nascido naquele dia, ele não sabia. E a mãe não sabia. Quer dizer, é um estado amorfo de perda de tudo e da identidade que a mãe não sabia, não dava-se conta de que aquele dia era o dia em que o Francisco tinha nascido. Não sabia que tinha nascido naquele dia, pequenino ainda. Eu disse, é hoje. Aí, eu disse, é hoje. Então, quando a gente não é amado por todos, tem alguma coisa que nós precisamos romper o círculo vicioso do desamor. Nós estamos alimentando esse circuito. Não é possível que todos não me amem. Há alguma coisa errada na minha forma de significar as minhas relações. Então eu tenho que buscar fazer uma reflexão sobre mim, não sobre os outros. E eu vou descobrir dentro de mim o que está dentro de mim, me mantendo no círculo vicioso retroalimentado da rejeição, do não pertencimento, da exclusão, do abandono. Porque quem está viciado nisso, mantém esse circuito, mantém esse regime de funcionamento de vida. E às vezes, aqui não vai nenhum julgamento, aqui é apenas uma análise psicológica, porque eu não conheço a vida da pessoa, do perguntador. Às vezes a pessoa se refugia nisso para se sentir imolada. É uma forma, às vezes, de se autopunir. Às vezes a pessoa se sente culpada, ela alimenta isso inconscientemente para se manter naquele lugar de imolação, de autopunição. Ninguém gosta de mim mesmo, eu não mereço ser amado. Eu sou um desgraçado, inconscientemente. Conscientemente, porque ninguém me ama. Porque inconscientemente, é isso mesmo, eu vou alimentar isso porque eu não mereço. E aí eu não estabeleço relações que possam ser saudáveis, eu não busco transformar as relações. Eu faço o sistema da retroalimentação
adaptação negativa. Qualquer que seja a situação, eu sugiro ao perguntador, alguma coisa pode mudar em você que vai mudar essa estranha forma unânime de se relacionar com todos que não me amam. Nós temos duas agora que são bem similares. Numa diz que a filha tem muito medo da morte e chora quase todas as noites. E a outra diz que a filha tem muito medo de dormir à noite sozinha. Essa menina tem 8 anos e a mãe tem que dormir com ela todas as noites. E ela acorda de hora em hora para ver se a mãe está lá. Então as duas mães perguntam como elas podem ajudar essas crianças. Como você dormiu, a gente costuma dizer, como uma criança. De 2 em 2 horas, de 20 minutos acorda. Ele sonha. Uma criança que acorda desse tipo está no processo perturbador, seja espiritual, que precisava ser considerado, interferências espirituais, seja processos anímicos que envolvem o espírito que reencarnou e que está numa dificuldade de adaptação. O medo de morrer também passa por esses dois princípios causais, ou interferências espirituais, ou alguma fobia acentuada por conta da desencarnação da própria pessoa ou de alguém muito querido que possa colocá-lo em regime de abandono. Então, aí requer uma abordagem bem familiar, psicológica, de acolhimento. Porque a criança, quando tem medo, a gente precisa acolher, dar aconchego. Não se trata medo dizendo não tenha medo. Isso não é nada. Para a criança, ela está com medo. A gente não pode dizer a negatividade porque a gente desqualifica a criança. A gente não pode desqualificar. A gente qualifica para depois dar uma nova direção. Mas se eu digo, não, você não tem medo não. Você está com impressão que você tem medo. Você não está com medo. Vai deitar. Isso é uma abordagem selvagem. Uma criança, né? Mas tem gente que faz isso. Já vi situações dessa ordem e muito dramática, que não é saudável e gera muito traumas, às vezes perturbadores no equilíbrio mental mais tarde no adulto. Então a gente acolhe. Tem alguns espíritos que são mais vulneráveis, perturbações espirituais mais crescentes, você acolhe. Valida, acolhe, para depois dar sustentação e equilíbrio. A criança, ela está vivendo essa faixa etária, reencarnatoriamente falando, e ela precisa de um suporte de apoio até para poder ir se constituindo egoicamente, a fim de que ela possa se colocar no mundo. Então ela precisa do pai, então o pai leva, a mãe leva, dorme no quarto. Normalmente criança não deve dormir com os pais, isso é desaconselhável pela ciência psicológica de uma forma unânime. Mas nessa circunstância você leva, então vai dormir com ela, vai dando, calçando a criança. Aí vai usando toda a instrumentação espírita, a oração, a boa leitura, vai avaliando as conversas, porque às vezes as conversas na escola, as conversas da pessoa que possa estar apoiando no trato, a babá, às vezes vem essas histórias apavorantes que levam a criança a entrar, quando chegar à noite, né, entrar no estado de pavor. A criança que tem acesso ao YouTube, por exemplo, e acessa. Né? As crianças que hoje pegam os celulares dos avós e entram em contato com a MoMA, aquela personagem criada de manipulação das crianças, elas adoram fazer isso, mas depois se pelam de medo, porque são coisas horríveis, avós, né? Então, há que se fazer um acolhimento. É muito comum trazer no consultório essa fala. E é surpreendente para os pais quando começa a perguntar: e aí, quando você ouviu alguma coisa sobre isso, tudo começa a futucar a criança atrás. E o pai não sabia, a mãe não sabia. Porque a gente não conversa, não traz, a gente tem que futucar a criança atrás. A criança, isso não vem do nada. Aí ela vai na escola, é o coleguinha que mostrou no celular, é o primo, enfim, é alguém, às vezes da mesma idade ou mais, que está trazendo essas informações, que está deixando o psiquismo infantil apavorado. Quando chega à noite, vem essa história dos monstros. História de monstro na criança, ela viu em algum lugar. Então, há que fazer uma seleção dos vídeos, seleção de acesso aos canais, a redes
virtuais, a que você também possa assistir alguns com elas para desmistificar algumas coisas, né? Para poder trazer do imaginário dela alguma coisa que é pavorosa, você mostrar o viés artístico, né? Fazê-lo, dependendo da idade, fazê-la ressignificar de uma forma positiva, ela não vai tendo medo, ela vai perdendo medo a partir do processo educativo de alguém que está acompanhando e vivendo aquelas experiências ao lado dela de uma forma diferente, fazendo ela enxergar a vida de uma forma diferente e ensejando a ela ter novos propósitos a partir da ressignificação de coisas que são criadas ou ditas de uma forma perniciosa, negativa. Tudo você pode transformar. Agora, um psiquismo frágil, vulnerável, e que é massacrado por uma pessoa, ele entra no estado de pavor e às vezes faz gastrite, faz síndrome do pânico, né? Já beira na adolescência, faz síndrome do pânico, fobias, são muito difíceis. Em algumas situações, faz um transe regressivo espontâneo quando dorme. Dorme, vai e faz aquele transe regressivo. Aí já é uma situação mais específica de sonambulismo torturado, né? Um quadro anímico, que você tem que fazer uma abordagem para trazer aquele espírito que está lembrando e vivendo situações pavorosas, está no terror noturno, você trazer para o dia de hoje, mediante comandos psicológicos bem firmes, dando comandos positivos, falando do dia, falando do nome, porque você vai abordar a criança rejeita você, ela não reconhece você, ela está em transe. Aí você traz o espírito para aquele dia e vem. E você resolve como se apertasse um botão. Porque simplesmente você correu na linha do tempo e trouxe para ele aqui com agora, tirando ele daquele quadro em que ele estava enfrentando, que era um quadro pavoroso. E ele estava vivendo aquele quadro pavoroso, ali regredido, dormindo, com os olhos fechados, puxando, ou levanta ele e sai andando como se estivesse na guerra. Não está na guerra ali, mas está na guerra na sua memória profunda. Você precisa tirar da guerra, trazê-lo para cá e eliminar o terror noturno. Eu gostei muito de você segurando essa bolsinha assim, você estava levando flores. E cada pergunta é um buquê, pela complexidade. Você quer fazer a última? Dizem que sou uma controladora. Não consigo ver isso em mim. Mas depois da sua explicação, vejo que talvez seja. Será que isso acontece por eu ter visto meu pai controlando minha mãe muitas vezes? Sim. A criança, ela modela os conteúdos internos, não só aqueles que se lhes imprimem, mas aqueles que ela participa. A violência não é aquela que você só faz com a criança. A violência é aquela da qual ela é testemunha. Quando uma criança vê o pai brigando com a mãe, se espancando, isso é uma violência contra a criança. Não está direcionado a ela, mas ela é presencial. E a criança introjeta aquelas cenas e, pior, mais tarde, aguarde, virá conteúdos desse naipe. Conteúdos difíceis, que ela vai ter que gerir, porque ela viveu num ambiente de violência. Então, as violências químicas, emocionais, sexuais, as violências físicas, são vários níveis de violência que a criança pode participar direta ou indiretamente. O alcoolismo que a criança assiste é perverso na sua formação psicológica, vendo o pai cambaleando ou a mãe caindo no chão, alcoólatra ou alcoolizada, e as brigas em casa. Isso tudo vai sendo introjetado na criança de uma forma habitualmente muito negativa. E mais tarde se revela no adulto. Quando nós crescemos, a tendência nossa é repetir padrões. Ou a gente repete o padrão, suponhamos, uma criança do sexo masculino vendo o pai bebendo, agredindo a mãe. Ele pode até, quando adolescente, se interpor protegendo a mãe. Mas ele foi sendo modelado desde criança, vendo o pai fazendo aquele comportamento. Então, quando chega na idade adulta, se ele não fez uma boa análise da sua própria vida, se ele não cultiva um estilo de vida autorreflexivo, e o Espiritismo nos proporciona tudo isso, né? Como tratamento e prevenção. O que acontece com ele? Ele vai campando para ter o mesmo comportamento do pai.
mesmo tendo criticado o pai, mesmo tendo interposto-se entre ele e a mãe, protegendo a mãe, quando vê, ele está tendente a fazer a mesma coisa com a esposa. Ou então a pessoa faz o sistema oposto. Ou a gente repete, ou repete o extremo oposto também desequilibrado. Ou seja, se um pai, por exemplo, é muito avarento, a pessoa passa ou a ser avarenta ou a ser perdulária, a criança. Então ela libera total, ela não tem o menor controle sobre os bens. Ela é extremamente dissipadora, inspirada em quem? No pai que era avarento. Ela faz um contraponto, porque ela faz um contraponto psicológico inconsciente. A nossa vida, como diz Joana nesse livro, que é um dos melhores, o ser consciente, nós temos que trazer para a consciência. Quanto mais consciente nós somos, maior a riqueza das nossas escolhas. Para não ser tão avarento quanto tua mãe e nem tão pouco dissipadora, fazendo um contraponto às avessas com a avareza da mãe. E assim a gente vai se liberando das negatividades dos nossos pais e nos enriquecendo no nosso sistema evolutivo em que nós nos encontramos. Vamos ver aquela outra lâmina? Então, só prospecto aí, né? Então, o cuidado com a criança interior é um trabalho longo. Começa com o óbvio. Você precisa ir ao encontro da sua criança. Não dá para ficar de costas para a sua criança interior. É necessário dar-se conta de que você tem alguns pontos na sua personalidade que se reportam, que evocam momentos da sua infância, que você tem consciência, ou às vezes não tem, mas passa a ter. São comportamentos do dia a dia, são emoções do dia a dia, são atitudes cognitivas do dia a dia, são estilos de vida do dia a dia que você apresenta aqui ou acolá, um jeito, uma forma. Então, quando você se dispõe a se olhar, você vai encontrar dentro de você a necessidade de curar algumas feridas, ainda que sejam poucas, passando a limpo a tua história. Então é necessário fazer um movimento para dentro de nós mesmos, levando a nossa criança ferida para encontrar o mestre. O mestre é o mestre que se nos habita desperto pelo mestre que está fora. Ou seja, conduzir a criança a Jesus, conduzir a nossa criança a Jesus, é fazê-la encontrar o nosso Cristo interno, que Jesus desperta através do seu Evangelho. O processo de autoevangelização é inspirado no Cristo, que é o nosso modelo guia, que faz a gente despertar o nosso Deus interior. Então, o olhar do tratamento da nossa criança interior não é de um simples adulto que vai se atracar com a criança para poder reeducá-la. É um adulto que vai buscar nas suas entranhas mais profundas se conectar com o Deus que somos para, empoderado dessa energia do sagrado, dessa energia luminosa, como diz o Espírito Sr. Allan Kardec na questão 88 dos Espíritos, você poder ter competência de lidar com uma dor da criança que às vezes ficou esquecida, tão dolorido que foi, você jogou uma pano em cima do inconsciente para poder caminhar. Então, é um trânsito em que o adulto que somos, temos que levar a nossa criança ferida ao Cristo interno. Entende o que eu estou falando? Então, parece um jogo de palavras, mas não é. Então, o ego, ele precisa se ancorar no Deus. Ali o Deus é um Deus pequenininho, tá? O Deus que somos. Porque se nós somos o Filho Divino, nós temos em nós a divindade, por excelência, no movimento de despertamento progressivo até a iluminação completa. O ego é uma dimensão nossa humana que precisa se ancorar na nossa dimensão divinal, que é o Deus interno, para poder tratar ali a maternagem da nossa criança interna, superando o desamor. Ao invés de nós entrarmos no desamor, nós vamos egoicamente fazer uma boa maternagem, uma boa paternagem,
felicidade se estivermos conectados com Deus. Porque a gente pensa que se conectar com Deus interno, aí a gente fica iluminado. Você está com Deus quando você faz aquele movimento, sabe? Tchan, 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 tchan. Não cabe mais nada, nem um tchanzinho para lá, nem um tchanzinho na mesa, é tchan, 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 tchan. É a medida perfeita para aquele momento. E a medida perfeita para aquele momento, você só sabe no momento. E você só sabe no momento se você estiver ancorado no divino que és tu, conectado com o Wi-Fi cósmico, com o divino que está lá. Se a gente não tiver com esse GPS bem, a gente não sabe o que faz. Você está numa esquina, perdeu o GPS e você não sabe se tem 4 avenidas, você não sabe para qual vai. Mas se você está com o GPS, você vai, aquela ali vai. Nós temos esse movimento. Isso me faz lembrar o repórter que perguntava para um monge, dizendo assim para o monge: mas monge, se o cidadão quisesse jogar na montanha perto de você, o que é que você faz? Aí o monge ficou calado, olhando. Aí fez aquele silêncio, cuidoso. Aí ele insistiu: o que é que o senhor faz, monge? Aí o monge disse: não sei. Aí ele disse: pô, o monge não sabe? Mas como o senhor não sabe, monge? O senhor gritava, corria atrás do cara, você não fazia nada, ficava parado. Aí o monge disse assim: eu vou esperar a oportunidade. Na oportunidade, no momento, ele sabe o que faz. Assim, uma situação que você grita com o filho vai andando na rua, você dá um grito e ele para. Mas se um outro filho, não adianta gritar que ele corre mais, você vai ter que correr mais do que ele. O que você vai fazer naquele momento para salvar o filho que está caminhando na direção de uma avenida? Só tu sabes. E só sabe naquele momento. E o que serve para um filho não serve para o outro. Eu acho que isso é que é belo da vida. A necessidade de nós estarmos ancorados, procurando criar esse link cada vez mais refinado, cada vez mais profundo, cada vez mais contínuo, para podermos saber o que a gente faz em cada circunstância. Porque a circunstância, ela evoca um tipo de atitude. Nós não somos animais que repetimos os atos, porque os animais, a gente repete as mesmas coisas, O ser humano não, ele tem livre-arbítrio, ele escolhe. As nossas escolhas serão mais ricas quando nós formos capazes de estarmos bem conectados com a nossa dimensão sagrada, que está linkada cosmicamente com o divino. Aí você sabe, se você vai dar um beijo, se você vai dar um tapa, às vezes é um tapa que você precisa dar, não é verdade? Não estou falando no filho, mas às vezes no filho. Dependendo da circunstância, um tapa é que salva um filho. Ou não? Eu não estou falando para você estapeando seu filho a partir de hoje e achar que um tapa está considerado na sua pedagogia familiar como instrumento, porque tem gente que adora dar tapa. E se lê alguma coisa, já vai sair gritando, né? Tem uma vontade de estapear o outro, estapeado muito, né? Não, eu estou dizendo que em algumas circunstâncias, você ser autoritário é o que cabe naquela circunstância. Imagine que começa a tocar fogo aqui, aí eu vou dizer: meus irmãos, está tocando fogo, vamos fazer uma votação. Qual é a porta que a gente vai sair? Tem aquela porta, quem acha? Não, eu vendo o fogo, dou um grito e digo: todos por aqui. E salvo na condução, admitindo que eu esteja lúcido, né? Conectado com o divino. Salvo. Então tudo pode ser importante numa dada circunstância. Então hoje disse: certo, vou esperar acontecer a coisa, vou esperar a oportunidade, aí eu sei o que eu vou fazer. É isso que demanda a maternagem e a paternagem. Como é que você aborda um filho que não quer sair do quarto? Filho que se tranca no quarto. O que é um absurdo, porque a gente dá quarto para filho. Filho não tem quarto. Não, você tem o quarto do fulano, o quarto do cigano. Filho nunca deveria ter quarto, ele não tem casa. A casa é sua, da sua esposa, do seu esposo. E a vezes não é nem sua, está alugada, mas é você que paga. Como é que você dá um quarto para o filho e se tranca e não quer abrir? Então, vejam como
que é essa dinâmica em que a gente, às vezes, na tentativa de ser mãezão, paizão, que ele dá para os nossos filhos que não tivemos, a gente começa a fazer algumas concessões que são impróprias. Mas como é que você faz com um filho que se tranca no quarto e não quer abrir? Às vezes é uma chave para abrir a porta, né? Às vezes é o silêncio. Eu tenho uma amiga muito assim, não, eu orei, pedi inspiração, aí veio inspiração. Os ratos saem sempre à noite. Olha que coisa linda. Eu fiquei esperando. Quando chegou de madrugada, ele abriu a porta, veio a comer. Ele não comia durante o dia, mas saía à noite, comia para comer no quarto. À noite ele viu que nem um rato comer. Então quando ele saiu, encontrou a mãe. E ali começou a abordagem. E a sugestão foi dada por um espírito: os ratos saem sempre à noite. E ela usou essa estratégia para chegar no filho. E foi aí que ela conseguiu conectar com o filho. E ela é psicóloga, e boa psicóloga. Porque a gente acha que porque você é um profissional, você vai resolver tudo. Tira o cavalinho da chuva. Não, eu sou dirigente espírita, eu sou... Né? Veja o Chico lá, a irmã dele lá, preta do tempo do hospital psiquiátrico. E o Chico incomodado lá, e a mãe puxou a orelha dele. Vocês lembram dessa história? Não, eu estou vendo que você ora, mas ao lado da sua irmã, tem os Souzas, tem os Soares. Eu nunca vi você nem orar para nenhuma dessas outras irmãs. O Chico só estava orando para a irmã dele, para a irmã sair da loucura dela que estava internada. Quando chega a prova na sua casa, você não quer aceitar, só quer na casa do outro. Ao invés de você estar reclamando porque a irmã não fica boa, você deveria estar agenciando o cuidado do filho dela que ficou sem mãe. O Emmanuel. Aqui eu estou traduzindo o Emmanuel com essa fidelidade bem tupiniquina. Ele puxando com a orelha do Chico, e o Chico então foi cuidar da criança, e a irmã dele ficou mais de 2 anos internada. Mais de 2 anos internada. Então, não, a gente não quer exceção, a gente quer ser exceção. Né? Então, com os nossos filhos, também acontece disso, a gente quer exceção. Então, é necessário fazermos, o Espiritismo nos é muito coerente, porque nos suscita esse encontro, né, que é o encontro que vai favorecer que possamos levar a nossa criança interna, pela maternagem, pela paternagem, ao Cristo interior. Egoicamente, nós temos que ter essa postura de consciência para fazer esse link. Ou seja, nós vamos ter que nos tratar reconhecendo a nossa sombra, mas reconhecendo que tem luz dentro também. Eu sei que isso é meio complexo, parece um jogo de palavras. Mas é assim como eu estou dizendo, e a gente pode ir detalhando à medida que a gente vai mergulhando na temática. Então, você precisa reconhecer que a criança existe, ferida, que ela está ferida, e precisa, ponto número 1. Qual é o ponto número 1 depois que reconhece que ela está ferida? Qual é? Hein? Não, cuidado não. 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 É tudo isso, mas tem uma palavrinha que caracteriza esse passo primeiro. Não. Você precisa acolher. Ok, você está aí, está chorando, você está emburrada. Você acha que ninguém gosta de você. Você acha que agora vai encher a cara daquele indivíduo ali, você vai mostrar para ele quem você é, você está querendo. Porque quando criança você fazia isso, batia nos outros. Agora você como adulto quer bater nos outros. Quer resolver as encrencas no pau. Então, acolher. Acolher. Não significa concordar. É acolher. É dar braços. Sabe quando dá braço para a criança? A criança se mexe, você está ali. É continência, braços. E ela está você segurando para ela não cair.
Você não está dizendo que está legal ela se mexer, se estribuchar, gritar. Você está apenas acolhendo a criança interna. Acolher é um ato de cuidar, é um ato de amor, é um ato de maternar. Você precisa fazer isso para poder exercer o cuidado e a proteção de que esses ferimentos que estão nela ou nele trazem à luz conteúdos que se revelam dramaticamente como rejeição, já vai, né? Eu quero acertar a ponteira e o bicho está aqui a ponteira. A rejeição. Então, quando você se ancora no divino que você é, a sua maternagem e a sua paternagem, ela passa a ser personalizada. Ela substitui o desamor. Maternar e paternar é amar. Substitui o desamor. E aí você exerce um cuidado e uma proteção ao invés de ferir as crianças. Ao invés de experimentar a rejeição, você vai para o acolhimento e a aceitação que se segue ao acolhimento. Ou seja, eu acolho você e aceito-me como eu sou para poder me transformar. Isso é difícil para a gente não quer aceitar a gente como a gente é. E a auto-rejeição impede que a gente se trabalhe. Ou você olha para você, ou você fica de costas para a sua sombra e acha que não tem sombra. É muito difícil a aceitação. Precisa de muita humildade. Aqui vamos fazer o contraponto do orgulho, lembra? Se você exerce amor com você, cuidando e protegendo a sua criança com a aceitação, você entra, em função da maternagem e da paternagem, que significa amor, você entra numa atitude de humildade. E a humildade vai substituir aquele orgulho que te faz frágil, inseguro, fanfarrão, gritando, agredindo os outros. Não, você vai para a humildade. Humildade é você saber o que você é, nem mais nem menos. Humildade não é falar devagarzinho, dizer quem sou eu não valho nada, eu sou um pé de capim, quer dizer o Chico. Na visão dele, sobre ele mesmo, cabia nele, mas não cabe dizer que você não é um pé de capim. Não, eu não sou nada. Isso normalmente é orgulho, querendo buscar elogio. A gente é alguma coisa. Imagine que o Antônio faz essa comida que ele fez, e ele vai dizer assim, que sou eu? Eu só joguei os temperos aí. Não é, não, eu cozinho. Eu dou conta do recado. E isso não é orgulho, isso é humildade. Agora, se ele disser, eu sou o maior cozinheiro do mundo, aí é orgulho. Então, a gente aceitar o que a gente é um bom tom. A gente pensa que humildade é a gente se desqualificar. Humildade é a gente dizer que não tem valor, que não presta, né? Que Deus é que é bom, mas que a gente não presta. Ora, se Deus nos criou, como é que ele presta se a gente não presta? Não. Você assumir o que você é, isso é humildade. Mas você é agressivo? É só agressivo. Isso é humildade. Mas você é agressivo, mas curiosamente também você é uma pessoa muito afetuosa. Também sou afetuoso. Isso é uma pessoa humilde. Aí você vai dizer, não sou agressivo não. Não, afetuoso? Eu sou muito afetuoso. Eu sou o cara mais afetuoso que tem em Boston. Pode ter igual. Eu até lembrei do político no Brasil. Pode ter igual. Mas mais do que eu, não tem não. Lá no Brasil foi a honestidade. Um político falou isso no Brasil. Pode ter gente igual, mas mais honesta do que eu. Mas... Então, isso não é humildade. Então, se a pessoa diz que ela faz um transe mediúnico, que ela consegue ter um bom manejo do transe mediúnico, ela diz, eu consigo fazer um bom transe mediúnico. Isso é orgulho? Não é humildade, ela não está aceitando. Ela não está dizendo que ela é o máximo. Mas se ela disser assim, não, são os espíritos que... Aí está atrapalhado. Eles que controlam a entidade, que eu não tenho força nenhuma. Quem sou eu? Isso é orgulho, gente. Na busca de elogio. Aí o pessoal diz assim, não, você controla. Você não controla, e fica uma coisa medonha.
Então a pessoa diz que ela é. O outro dá feedback, se sim, se não, ela vai refinando. Isso é humildade. Nós não podemos nos achar como ninguém. Nós temos um valor. Mas o nosso valor é inerente ao lugar que nós estamos e que nós nos ocupamos, em que nós ocupamos. A humildade sugere isso. Com a humildade, a gente, ao invés de ficar nas negatividades, a gente vai para as virtudes e as limitações correspondentes. A gente vai potencializando o nosso processo de crescimento. Então, eu queria falar da aceitação, aqui, ano passando. Nós tínhamos um arrombador em Belém, uma criança fantástica. Um arrombador fantástico. Ele era muito bom. Aí o pessoal pegou e convenceu, fez um vídeo de acolhimento. Os professores sabem muito bem desse manejo nas alunos disciplinares, aqui que são fora da curva, né? Da baixo. Eles têm um talento, eles têm uma habilidade. Aí, esse meu irmão trabalhava no grupo de convivência, na Fundação do Bem-Estar Social, em Belém. Aí colocaram o garotinho para trabalhar com macramê. Ele fazia macramê, fazia arte com as mãos, com a mesma habilidade que ele fazia os rolos. Era um potencial. Só deu um sentido diferente. Então, o cara é agressivo, ele pode quebrar a cara do outro, mas ele pode lavar aqui todo o salão, aqui, deixar tudo brigando. Onde é que ele vai colocar a agressividade dele? Então, a capacidade de aceitação e a humildade faz com que eu possa acolher aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom, ou aquilo que é uma imperfeição. Eu ilustro uma página que eu gosto muito. É o cidadão que está queixando no escuro, de mau cheiro, ele sentia, e Deus envia os anjos para ajudá-lo. O anjo da caridade, ele xinga os anjos da caridade, que ele fazia tudo de bom, aquele cheiro continuava. Aí chamou o anjo da fé, aí ele xingou o anjo da fé, porque mais do que ninguém ele tinha confiança, tanto que ele estava pedindo ajuda, ele confiava em Deus, não sei o que, chotou o anjo da fé, o anjo da esperança, até que veio o anjo da verdade. O anjo da verdade disse nada, pegou ele pelo braço, saiu levando da escuridão pela caverna até a entrada na caverna. Quando chegou na entrada da caverna, ele olhou para ele e ele viu que ele estava cheio de chagas e que o mau cheiro vinha dele. O mais belo é o fecho. Você sabe o que ele fez? Deu um grito e correu para a caverna. Ele não saiu da caverna. Então, a gente olha a verdade e diz, não é, e corre para a escuridão. Continua na escuridão, reclamando e pedindo bater, pedindo, entendeu? O enfrentamento da realidade é uma atitude de humildade. Também uma atitude de aceitação, não de concordância, de aceitação. Eu sou em uma tendência para o álcool, em uma tendência para o sexo desequilibrado, em uma tendência para passar a perna nas pessoas. Eu adoro enganar as pessoas. Você sabe qual é a tua empresa. Se você não admitir para você, você está correndo para dentro da caverna. Então, nesse caminho, nós vamos fazer o processo no sentido oposto do abandono e da carência, que é conectado com o amor e com a fonte divina que me habita, conectado com a fonte universal, só tem abundância. Quem está conectado com a divindade só tem o que tem de melhor para acontecer com você. Mesmo que o melhor seja ter pouco. Mas é o melhor. É o melhor. Tem gente que tem tudo e continua vazio. E tem gente tão pouco e acha que não falta nada. Já viram isso? São pessoas que estão centradas. Então, essa dimensão da criança ferida, quando ela é nutrida pelo amor, conectada com a dimensão mais sagrada e com a fonte universal, que é o divino, você se sente que você dispõe de tudo de que você precisa ou merece. E o exercício da caridade é a dinâmica que se coloca ao lado da humildade para trabalhar o egoísmo
e aqui para trabalhar o contraponto do orgulho, que enseja o desenvolvimento das virtudes, que é superando limitações continuamente, gerando um estado de plenitude, resultado de toda uma atitude amorosa. Tudo isso aqui é amor. Esse é o caminho sintético que poderíamos fazer, gráfico, do processo da autocura. Mas esse processo da autocura, ele significa um trabalho contínuo de autopercepção, de você identificar que dentro de ti tem uma criança naquele momento que está pululando, e aí vocês vão encontrar no livro, você põe a criança fora de você, se desidentifica dela, a tua criança interna, o Betinho, põe o Betinho do lado, olha para o Betinho. Quando você faz isso, você quebra aquela negatividade que o Betinho quer obrigar o Alberto a fazer. Põe o Betinho lá, imaginariamente. Esse movimento de desidentificação, ele me empodera, enquanto adulto, que tem que conduzir a criança, porque não é a criança que tem que conduzir o adulto. Quem manda na criança é o adulto. Mas a gente é guiado pela criança, mandado pela criança. E aí eu começo o meu diálogo, o meu cuidado com o Albertinho. Sim, você está ferido, sim, você quer bater a porta, sim, você quer socar a cara do outro, sim, você quer roubar, sim, você quer matar, sim, você quer se matar. Aí é o diálogo interno. Esse é um trabalho silencioso que você vai precisar fazer para ir curando a sua criança ferida. Porque à medida que a criança ferida vai curando, ela vai se transformando na criança maravilha que Jung propõe. Eu gosto de usar a criança dourada, fazendo uma menção a Platão, que falava dos homens de ouro, que tinham ouro dentro de si, não precisavam de nada de fora. De que os homens que não são de ouro, que ficam procurando as coisas fora porque eles são pobres. A criança interior, à medida que a gente vai curando essa criança ferida, ela vai ficando a criança maravilha, a criança dourada. E uma criança dourada, a criança curada, uma criança que a gente costuma dizer teve berço, não teve berço, ou seja, uma criança que não tem ferimento, que tem poucos ferimentos, que vai ficando dourada, ela manifesta a sua criatividade, a sua liberdade, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de persistência, a sua originalidade. Esses conteúdos estão todos dentro da criança dourada, que quando ela está dourada dentro de um adulto, o adulto se beneficia dela, porque todo adulto maduro, que tem uma criança dourada, ele tem bom humor, ele tem criatividade, ele é jovial, ele não envelhece. O corpo envelhece, mas a alma não envelhece. Porque ele está em dia com a sua criança. Ele é capaz de conversar com todas as faixas etárias, ele transita em todas as faixas etárias. Ele é alguém que se sente sempre com a capacidade de ser livre. Muito embora às vezes esteja pela velhice, até com a doença alcançando o corpo. Mas como ele tem uma criança dourada dentro de si mesmo, ou seja, ele tem a sua história passada a limpo, ele consegue gozar de liberdade. A gente vê o nosso Divaldo, aproveitando a ausência dele aqui. Esse homem que caminha tomando remédio para controlar as suas dores de coluna, você está na Europa, está passando um mês na Europa. Em cada lugar, falando às vezes mais de uma vez em cada dia. Você se aproxima dele, às vezes vai abordar alguns assuntos com ele, aí eu dizia alguma coisa assim, de tecnologia, e queria explicar para ele, como se estivesse explicando para um velhinho. Aí quando eu vi, estava lá na frente, eu que tinha que acompanhar ele, eu não acompanhava. A mania de a gente dar com a pessoa velha e a pessoa velha por fora e por dentro, muitas vezes eu me surpreendi com o Divaldo, assim, na conversa mais próxima, querendo fazer explicações que para mim eram óbvias de se explicar para uma pessoa de idade, mas a jovialidade do cara é tão fantástica que quando eu ia, ele já vinha lá adiante. E eu é que tinha que me esforçar para acompanhar ele. Estão entendendo isso? Não é a idade cronológica, é a maturidade do espírito. E a criança dourada lhe habitando, ou seja, em você tratando a sua história, você fica um adulto que não perde a inocência, mas não fica ingênuo. Você fica um adulto capaz de ser suficiente, sério, se perder um bom humor. Você é responsável, mas é rígido. Você é alguém que flui e sabe se num determinado momento está sendo demasiadamente austero ou demasiadamente
licenciador, essa palavra é difícil, né? Porque se você estiver diante de um assalto, o cara estiver com uma arma na tua cabeça, você tem que usar esse recurso na tua capacidade de criatividade. E você vai promover uma licença que não faz no cotidiano, mas naquela circunstância você vai fazer para salvar a sua vida e não transformar aquele homem em criminoso que está dominado pela droga e está fazendo um assalto com a arma na tua cabeça. E se você estiver conectado com o divino, você conseguirá fazer esse gesto que você talvez não tenha feito nunca na sua vida e sempre fará para poder controlar uma situação pontual de emergência, de tal a conexão que você está com uma história de vida passada limpa e uma criança dourada que é capaz de trazer uma flexibilidade engenhosa para que você se desempenhe e se desencuba nas diversas circunstâncias da vida. Então, levar a criança a Jesus, mais do que os nossos filhos, netos, alunos, evangelizandos, é levar o nosso pequenino interior ao Cristo que nos habita, orientado por Jesus que está fora do Evangelho, trazido pelo Espiritismo ao nosso alcance. Para encerrar, quero encerrar contando uma história que eu acho muito interessante, porque ela ilustra muito acerca de quando o divino nos coloca reencarnado, ele tem propósito para nós. Podemos fugir desses propósitos, mas se nós conseguirmos estar conectados a ele, ainda que os nossos pais não sejam suficientes, o divino vai nos conduzir até onde a gente tem que ir para cumprir a missão que nós viemos na Terra cumprir. E quando eu falo missão, eu falo que é educar um filho. Não estou falando de missão redimir a Terra, porque a gente tem essa coisa orgulhosa, né? Missão é o que é que você veio fazer aqui? Se a Alcione veio lá, são 8 anos para reencarnar, por causa de Carlos, um espírito. Ela veio por causa daquele espírito, reencarnou para resgatar um espírito. Veio de um orbe mais evoluído, contrariando as observações, as advertências dos benfeitores que desaconselharam na vida. Ela veio por um espírito. Entende o que é missão? Missão não tem a coisa do tamanho, tem a ver com propósito e qualidade daquilo que você veio fazer. Então, Lulek era um garoto que nasceu em 1937, filho de pais judeus. Seu pai era rabino, fazia parte da 37ª geração de rabinos na família, quando surgiu a Segunda Guerra Mundial. O pai foi levado para o campo de concentração e a mãe de Lulek foi ao padre pedir ajuda, foi a uma mãe católica pedir ajuda. E disse para ela que ela era judia, o pai da criança tinha sido já levado pelos nazistas e que ela se via na emergência de também ser levada. E ela queria salvar o filho. E se a mãe poderia ficar com ele, católica, que estaria a salvo, criança polonesa, família polonesa. A mãe católica disse que sim. Aí ela pegou e disse assim, mas tem uma ressalva, eu quero que você crie dentro do judaísmo. E a mãe aqueceu. E de fato aquilo que ela prognosticou aconteceu. Ela foi levada pelos nazistas. Quando a criança completou 8 anos no leque, a mãe católica chegou e ficou na dúvida sobre o batismo. E foi ao sacerdote saber se ela batizava ou não batizava e contou a história. E o sacerdote lhe disse, olha, siga o que você prometeu para a mãe do menino. Ela encaminhou o garoto para Israel e o garoto foi educado dentro do judaísmo. Essa história aconteceu quando Israel Menlau visitava o Papa João Paulo II, parkinsiano, sentado já na cadeira, assim, as audiências encurtadas, trêmulo. E esse rabino Lau foi ao Papa e, sabendo da contingência de tempo e da dificuldade do Papa, de que teria a audiência assim rápida, ele chegou e contou essa história. O
para o Papa João Paulo II. E disse: o senhor sabe quem era o pároco que orientou essa mãe? O João Paulo disse: não, era Sua Santidade, Vossa Santidade. E o João Paulo ficou muito emocionado. Disse, lembrar agora de que ele tinha feito aquela intervenção, e ele perguntou: e onde está a criança? Hoje, adulta? E o rabino disse: sou eu. Era o 38º Israel Lau Mer, rabino na geração de família, caracterizado pela tolerância, fazendo a mediação entre os ultra-ortodoxos com aqueles que os ultra-ortodoxos não aceitam, e fazendo a mediação entre as diversas etnias. Dois representantes de duas nações, do judaísmo e do cristianismo, a modalidade católica, ali se levantavam e se abraçavam, guiados por um sistema de proteção e de providência que a tudo nos atende se nós estivermos conectados. Essa criança perdeu pai, perdeu mãe, perdeu os pais adotivos, mas não perdeu a sua direção, porque essas ocorrências não se fizeram sob a alienação do divino. Elas estavam dentro de uma programação. E como as coisas foram encaminhadas em função da necessidade daquele espírito, e aquele espírito se apropriou disso, fez-se um ser dourado, fazendo valer